Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal da Cult Cultura e no Veda de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Faz parte da playlist TV Cult Entrevista. A gente vai entrevistar a Ariana Riato de Moraes, que tem uma carreira de 28 anos na área de educação e psicopedagogia. A gente vai falar hoje, gente, sobre orientação profissional. Vocês que estão prestando Enem devem já ter escolhido algum curso para prestar na faculdade, mas também tem algumas pessoas que têm uma certa dúvida, né, do que fazer durante a vida inteira. Eu, por exemplo, quando eu fui prestar a faculdade, eu fiquei em dúvida entre medicina, editoração e administração, ou seja, não é tudo muito parecido. E aí eu fiz uma orientação profissional e escolhi publicidade, que não tinha nada a ver com o resto, e a orientação me ajudou muito. E a Ariana trabalha, né, com orientação profissional. E eu acho legal, primeiro, assim, a gente começar a falar a diferença entre orientação vocacional e orientação profissional. Quando a gente pensa em orientação vocacional, é aquilo que eu tenho de dom, de chamado, é aquilo que veio pronto. Algumas pessoas têm isso muito forte, então músicos, artistas, e muitas vezes isso funciona, dá certo e que bom. Mas a gente sabe também que nem o que é bom para um é bom para todos. Por exemplo, num país como o nosso, se você tem uma pessoa que tem o dom da música clássica, ela pode se dar muito bem, mas nós não temos muito campo para isso. Só tem orquestras. E o que fazer quando a gente se depara com isso, entendeu? Que escolhas fazer dentro dessa aptidão, desse dom, dessa vocação? Já a orientação profissional, ela foca mais na questão da aprendizagem, da adaptação, que é uma capacidade muito forte, muito grande no ser humano. Então eu preciso descobrir aquilo que eu tenho como habilidade, como competência. E eu posso ir desenvolvendo técnicas, eu posso ir me conhecendo, eu posso ver aonde eu estou, em que situação, em que lugar, em que momento. Isso tudo vai interferindo. E no caso você trabalha com orientação profissional? Sim, eu trabalho com orientação profissional porque a gente costuma fazer um percurso e eu divido em três etapas. A primeira é de autoconhecimento. A gente precisa descobrir aquilo que é assim relevante mesmo na gente. E é interessante porque com os jovens que eu trabalho, muitas vezes nas nossas conversas, eles, nossa, eu não sabia que eu era bom nisso, eu não sabia que eu podia ir por esse lado. Então, essa primeira etapa do autoconhecimento é sim muito importante. Eu quero diferenciar aqui que não é terapia. Tá. Inclusive essas sessões elas têm começo, meio e fim, porque como você disse, eu sou da área de educação e a minha primeira formação letras, a segunda pedagogia. Então é pelo conhecimento. Tá. Nesse conhecimento é que a gente faz essa primeira etapa. Tem um processo já delimitado, né? Com tempo para acabar. Assim. Isso, se eu percebo que tem alguma coisa a mais, aí eu encaminho para a terapia. Mas se é um processo de busca, de orientação profissional, é importante sim que ele tenha essas etapas e que ele se conheça pensando profissionalmente. Tá. A primeira etapa é autoconhecimento, a segunda é? A segunda etapa é a busca mesmo, é a pesquisa. Tá. Então, por exemplo, depois que se conhece, gostei, sei lá, de medicina e de engenharia. Então vamos pesquisar cada curso. Isso. E aí a gente, assim, procura focar nas disciplinas que tem. Porque tem muitos garotos que vêm falar para mim, eu vou fazer engenharia porque eu sou muito bom em matemática. Mas eu estou entre engenharia e economia. Então, nessa pesquisa, a gente começa a ver que a matemática pode, de repente, ajudar até para uma carreira de administração. E se a gente avançar mais na pesquisa, a gente vê que existe faculdade de economia que tem um porte bem grande para a área de exatas, para matemática, e outra de economia mais focada na parte humana, mais focada na política. Então, assim, é a pesquisa mesmo, desde que universidade,
quantas horas eu vou estudar determinada matéria. Por exemplo, às vezes as pessoas não têm disponibilidade para estudar o dia inteiro. Então, algum curso que é integral não tem como ela fazer, né? Exatamente. A gente precisa se preocupar também do custo, se existe o curso na cidade. E a terceira etapa? A terceira etapa é uma avaliação desse processo, para ver se aquele perfil profissional traçado encaixa com essa carreira determinada. E geralmente esse processo inteiro dura quanto tempo? De 10 a 11 sessões. Tá. Dá uns 3 meses, mais ou menos? Dá uns 3 meses, porque tem sessão que eu gosto de dar uns 15 dias para reflexão, quando eu dou uma dica de algum filme, algum site. E falando em dicas, você tem alguma dica de site, ou de filmes, ou de vídeos no YouTube, assim, para o pessoal ver? Tem documentários, né, no YouTube, é fácil de achar, que é da TV PUC. Então tem um do Cortella que fala sobre certo e errado, tem também com o Silvio Bock falando de vocação, acho que são 2 bem interessantes. Agora eu costumo dizer que em momentos assim que a gente está relaxado, está descontraído, vendo um filme com os amigos, às vezes aquilo entra, cai, sem a gente se dar conta, dá depois. E aí a minha dica são alguns filmes como... acho que o mais recente é esse O Senhor Estagiário, mas a gente tem aí o Billy Elliot, Ou Tudo ou Nada, Francis Ha. Adoro, gente. A gente escreveu na Ponticultura, você pode ver, a gente vai colocar o link aqui embaixo. E esses filmes ajudam muito a escolher, né? Porque escolher é muito difícil, assim, o que você vai fazer durante toda a sua vida, né? Como que você aborda essa escolha? Primeiro, eu não vou muito por esse caminho, eu acho que nada é para sempre, é como eu te falei, a minha primeira formação é em letras, depois eu dei aula durante 15 anos de matemática. Então eu acho assim, a gente faz escolha sempre, e a escolha angustia sim, porque ao escolher uma coisa, a gente deixa tantas outras, né? Não é que a gente fica com um e deixa um, às vezes a gente fica com um e deixa tantos outros, e isso angustia mesmo. Agora, para dar essa segurança, é que a gente faz essas 3 etapas que eu comentei. Eu acho muito interessante conversar com os profissionais. É ótimo, né? Tanto aqueles profissionais que já estão assim para aposentar, os aposentados, os que iniciaram na carreira, saber o cotidiano, como que é o cotidiano. Isso é muito importante, porque o cotidiano é que vai somar aquela vida. Então, às vezes a pessoa tem um sonho de ser jogador de futebol, mas ele vai aguentar as dores que se sentem. O atleta sente muita dor. Todo treino, né? Não é só chegar e jogar, né? Tem que treinar, tem que ter uma alimentação diferente. Tem que dormir cedo, não pode sair com a galera. Se você quer levar a coisa a sério, né? Um outro ponto que eu gosto de abordar é que a gente não é profissional sozinho. A gente é profissional numa cidade, num país, numa empresa, e a gente atua. Os nossos atos têm sim reflexo nessa sociedade, nos amigos. Então, a gente não pode pensar individualmente. Se a gente vive numa sociedade, a gente tem que pensar no social também. Independente da profissão, a gente vai afetar todo mundo, né, que lida com a gente. Perfeito, eu acho que esclareceu muita coisa, acho que vai ajudar os alunos, né, os estudantes que estão escolhendo aí a profissão, pode ajudar os pais também, né, a entenderem os filhos. É legal, é legal. Eu costumo receber os pais também, porque essa angústia é familiar. Quando você trabalha o todo, flui melhor. Você entende mais a escolha desse adolescente, você consegue colocar algumas coisas para os pais, é importante. Eu gosto muito de receber as famílias, fica um pouquinho mais fácil. Aí, ó, fica a dica que a escolha também não é individual, a escolha também vai refletir o que a família, né, apoia ou não para o estudante. E tem mais alguma coisa que você quer pontuar? Eu gosto de dar uma dica que às vezes as pessoas confundem habilidade com a motivação, com o interesse. Então, assim, eu posso me interessar por futebol, adoro futebol, mas eu posso ser uma perna de pau.
Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes o que nos mobiliza nem sempre é o que a gente tem de habilidade, de competência. A gente pode sim desenvolver, às vezes a motivação é um ótimo combustível para se alcançar, mas a gente assim tem que clarear, assim como a diferença entre trabalho e hobby. Mas eu gosto tanto de fazer, isso de repente pode ser um hobby, isso de repente pode ser um momento de ócio que te dá criatividade para o trabalho, mas não sempre, nem necessariamente mesmo o trabalho em si. Muito legal, muito obrigada por ter aceitado vir. Imagina, obrigada a vocês, espero ter colaborado aí um pouco com toda essa garotada. Boa sorte para vocês. E a gente vai deixar os contatos da Ariana aqui embaixo, então se você quiser entrar em contato com ela para marcar uma sessão, eu acho super válido. E eu indico porque, gente, eu conheço a Ariana há muito tempo. Então, sabe, uma referência assim para mim. Então, ó, indico bastante. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça aqui de se inscrever no canal para sempre receber as notificações, né? Ativa o sininho, curta o vídeo e compartilha aí com seus amigos que estão em dúvida do que escolher. E você também tem certeza que é interessante também entender um pouquinho mais como funciona essa coisa de escolhas, né? Valeu e até amanhã!